Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um conteúdo que a gente já tinha feito ano passado. A gente tentou esse ano também fazer em formato de live, mas como boa parte dos integrantes aqui do canal está doente, acabamos não conseguindo fazer. Mas aí pensamos bastante e eu resolvi criar esse conteúdo aqui. Hoje que é sábado, né? O dia que eu estou gravando, dia 29/3, no sábado, começa o Campeonato Brasileiro. E como eu vai criando uma tradição, né? A gente sempre teve uma ideia de tier list, né, no canal, principalmente de futebol, de outros assuntos também. Esse ano não podia ser diferente. Ano passado eu fiz a tier list com o Leozinho, mas esse ano eu vou fazer aqui minha tier list, vou gravar um vídeo, dar minha opinião para vocês, o que eu acho. Vou até já colocar na tela aqui para explicar melhor. O que eu acho que pode acontecer nesse campeonato, quem são os favoritos, quem vão brigar por G6. No caso, eu coloquei G6 aqui, mas a gente pode ter mais vagas, né? Mas eu vou botar ali mais ou menos a média. Quem eu acho que é meio de tabela, quem eu acho que pode se complicar, que fica entre o meio de tabela e a zona de rebaixamento, e os fortes candidatos a rebaixado, né? A Série B, os times que mais têm chance aí de Série B. Bom, são 5 tópicos, né? Vocês estão vendo aí que são 5 tópicos. Eu vou explicar quantos clubes eu tenho que colocar em cada tópico. Vamos lá, no favoritos ao título, eu vou colocar apenas 3 clubes, tá? Vou escolher 3 clubes aqui nos favoritos. Porque eu acho que não tem. É muito difícil, apesar do Campeonato Brasileiro ser muito disputado, ter uma regularidade, um campeonato que oscila muito, né, as posições, mas eu acho muito difícil ter mais de 3 times que vão de fato brigar pela taça. Pode acontecer? Pode. Mas a gente preferiu colocar apenas 3 aqui, eu vou ter que pensar bem. Aí, no caso, brigam por G6. Já que nos favoritos eu coloquei apenas 3, aí no brigam por G6 eu vou colocar 5 times, entendeu? Porque ao mesmo tempo, o brigam por G6, apesar de ter 5 times, os favoritos basicamente também vão brigar por G6, né? Se automaticamente eles vão brigar pelo título, eles vão estar no G6, mas eu acho que a briga deles vai ser pelo título. No meio de tabela, a partir do meio de tabela até os fortes candidatos à zona de rebaixamento, né, Série B, aí eu vou colocar 4 times, entendeu? Vou colocar 4 times, aí a gente vai ter que pensar bem aí nos 4 times, podendo trocar, a gente vê até o final. Mas antes de começar essa tier list, né, quero pedir para vocês se inscreverem aí no canal, deixar o like. Sei que a rapaziada aí de sempre que acompanha os conteúdos sempre deixa o like, né? E hoje é diferente, estreia do Campeonato Brasileiro. Estou muito ansioso aí para os jogos. Os jogos vão começar a partir das 6h30. Já tem Fluminense hoje, tem Atlético Mineiro, tem jogo do Flamengo. É o jogo mais tarde. Então, deixa o like aí, rapaziada. Se inscreve no canal para a gente continuar postando mais conteúdo, fazendo vídeos e lives para vocês, beleza? Então, vamos começar aqui, né? Vamos começar aqui, né, com os 2 de Minas. Bom, vou começar falando do Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro ele começou um campeonato muito complicado, campeonato estadual. Teve a demissão, né, do Fernando Diniz. Isso influenciou bastante ali nesse início do campeonato do Cruzeiro. O Diniz já estava balançando no cargo já desde o ano passado. E o Cruzeiro montou um time apostando muito em medalhão, né, cara? Em jogador medalhão. Eu gostei de algumas contratações do Cruzeiro, como o Fabrício Bruno, o próprio Gabigol, que ainda não rendeu. Mas eu acho que o risco deles é ter contratado bastante jogador que já tem uma carreira muito boa, de muitos títulos, mas que eu, sinceramente, não sei se em 2025 eles vão render o que já renderam um tempinho atrás. Por exemplo, o próprio Gabigol, que já tem mais de uma temporada que ele não rende em um nível alto. O próprio Dudu também, né? Que conviveu com lesões aí e também polêmicas nos últimos anos aí no Palmeiras. Mas é um time que, se tu olhar no papel, é um time qualificado. Mas eu não consigo colocar o Cruzeiro como favorito ao título, sabe? Eu acho que é exagero, assim. Então, eu acho que o Cruzeiro, ele pode sim ser um time de meio de tabela, mas eu acreditando num trabalho aí do Leonardo Jardim,
o Cruzeiro esse ano, que acabou não indo para a Libertadores e tendo uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, de repente ele vai escolher alguma para priorizar, ou a Sul ou a Copa, e eu acho que não sei exatamente qual vai ser. Eu vou colocar aqui brigando por G6, sabe? Brigando por essa última vaga, assim como brigou no passado. Então eu acho que está de bom tamanho aqui o Cruzeiro ficar aqui no G6. Fechou? Vou para o próximo aqui. Atlético. Cara, eu acho que o Atlético, apesar de ter um time menos midiático que o Cruzeiro, eu vejo ele um pouco levemente na frente. Eu acho que o Atlético, ele não tem um elenco de peso melhor que o do Cruzeiro, jogadores de nome. Mas eu acho que o Atlético tem mais peças que o Cruzeiro. O Atlético perdeu o Paulinho, né, que era um destaque do Galo, e foi para o Palmeiras. Mas o Atlético contratou alguns jogadores interessantes para elenco, como o Coelho, entre outros aí, jogadores que eu gostei bastante, Gabriel Menino. Assim, são jogadores que não são de alto nível, de um bom nível. Mas o Galo, acho que ano passado, ele sofreu muito por conta do elenco. E contratando esses jogadores assim, complementares, eu acho que o Galo ganha força. Ainda tem a presença do Hulk, obviamente, que é uma liderança no Atlético. E eu acho que o Galo esse ano, eu acho que não chega a brigar exatamente pelo título brasileiro, pode até brigar, mas eu acho que essa briga por vaga em Libertadores é certa. Acho muito difícil o Galo repetir o Campeonato Brasileiro que fez ano passado, porque o Galo não vai ter a Libertadores e aí já é palpite meu, eu acho que o Galo não vai priorizar tanto essa Sul-Americana assim. Eu acho que o Galo vai focar na Libertadores, eu acho que briga por G4, inclusive, nem só G6. E no caso eu vou até trocar aqui o Galo com o Cruzeiro, que eu acho que o Galo pode terminar na frente do Cruzeiro, entendeu? Pode terminar na frente do Cruzeiro, porque o Galo eu acho que tem mais elenco que o Cruzeiro. E o Cruzeiro talvez tem que focar na Sul-Americana, o Galo tem que focar no Brasileiro e muito na Copa do Brasil para tentar conquistar algum título. Então, eu não consigo colocar o Galo assim, entre os três para favorito ao título, mas pode surpreender. Mas nessa briga por G6 aqui, o Galo provavelmente deve ser o primeiro aqui da lista, sabe? Quase indo para favorito ali, ó. Entre o favorito, briga por G6. Mas como eu acho que tem 3 times que estão na frente, assim, então eu vou colocar aqui no briga por G6. Agora, é o Corinthians, né, cara? O Corinthians que começou o ano sem contratar nenhum jogador assim de impacto, contratou o lateral, né? O lateral argentino, que era do Estudiantes, acho que era Guilherme, esqueci o nome dele, não conheço muito, mas falam que ele é um bom lateral. Mas, basicamente, o Corinthians manteve o mesmo elenco. E acredito que o Corinthians, mesmo tendo sido eliminado aí precocemente da Libertadores, é um time forte. Eu não acho que o Corinthians tem mais elenco que o Atlético. Talvez possa parecer ali um Cruzeiro, mas é um bom time que vai ter Copa do Brasil e Sul-Americana. Eu acho que o Corinthians vai tentar dar foco nisso. Acho muito difícil o Corinthians brigar pelo título, porque eu acho que não tem elenco para brigar pelo título. Eu acho que o Corinthians tem um bom time. Eu não acho que o Corinthians tem um ótimo elenco. Um elenco ok só. Mas como o time é um bom time, eu acho um time muito interessante, os 11 iniciais, eu vou colocar aqui o Corinthians também brigando por G6. Não sei se o Corinthians vai ficar até o final dessa tier list aqui no brigar por G6, porque tem muito time também aqui qualificado. Mas, assim, vendo assim de primeira, eu vou colocar o Corinthians brigando ali por G6. Tá bom? Agora eu vou pro próximo, vou pro meu time, né? Pro Vasco. O Vasco começou o ano razoavelmente. O Carille foi o novo técnico do Vasco. O Vasco trouxe algumas contratações interessantes, outras que eu não gostei tanto. Mas eu acho que o time do ano passado para esse ano, eu acho que não teve muita mudança, não. Se melhorou, acho que um pouco. Eu gostei da contratação do Tietê, gostei da contratação do Maurício Lemos. E agora, na reta final, no final do Carioca, o Vasco trouxe o Lloyd e o Nuno. O Lloyd não me agradou tanto assim, aparentemente. O Nuno Moreira aparenta ser um bom jogador.
E eu vou ver como é que vai ser essa sequência dele no Vasco. Ainda teve o Garré também, né, como contratado, entre outros. Mas vou citar aqui os principais. Mas o trabalho do Carille nesse início não me agrada. Vai ser difícil, tá? Esse início de campeonato para o Vasco, acredito. Não vai ser tão fácil. Acho que é muito importante pontuar nesse início o Vasco. Mas eu acho que pode ser um ano um pouco complicado, sim, para o Vasco, por conta de SAF, por conta da desconfiança da torcida do Vasco com o presidente, com o Pedrinho. Inclusive, eu também tenho essa desconfiança. Muita coisa que o Vasco tem que fazer, obra no CT, ainda está em embrulho, tem o lance do estádio também, que não está muito definido. Então, o Vasco é um pouco caixinha de surpresas. Mas eu acho que o time do Vasco melhorou um pouquinho em relação ao ano passado. Mas eu não consigo cravar que o Vasco vai ser um time de meio de tabela. Eu acho que pode sim ser um time de meio de tabela. Acho que no papel o Vasco é um time de meio de tabela. Mas como eu não confio tanto nesse trabalho inicial do Carille, como o Vasco tem problemas aí para resolver extra-campo, eu vou colocar aqui o Vascão no pode se complicar. É aquela posição ali entre o meio de tabela e a zona de rebaixamento. Eu acho que o Vasco sim pode fletar com a zona de rebaixamento, mas também pode ficar no meio da tabela. Então, entre eles está o pode se complicar. Espero que o Vasco faça um campeonato tranquilo de meio de tabela, mas eu não consigo cravar para vocês que vai acontecer isso, mas também não posso botar também que o Vasco é forte candidato a cair. Então, resolvi colocar ali no meio termo, né? Não pode se complicar. Então, Vasco, pelo amor de Deus, abre o olho. Espero que pelo menos, no mínimo, o Vasco faça um campeonato tranquilo, mas eu vou colocar aí no pode se complicar. Depois vou colocar mais 3 times, né? Como eu falei, no favorito eu vou colocar 3, no G6 eu vou colocar 5. G6 é modo de falar, mas sabe que o Libertadores abre às vezes 7, 8 vagas. E no meio de tabela eu vou colocar 4, até do meio de tabela para baixo 4, só para explicar novamente. Bom, eu vou fazer aqui o do Bahia. Cara, o Bahia, ele tá me agradando muito nesse início de temporada. Eu sei que é só estadual, né, de modo geral, Copa do Nordeste, mas eu acho que o Bahia vai fazer um ano legal. Eu acho que o Bahia contratou o Santi, melhorou o setor defensivo com essa contratação, manteve ali o setor ofensivo, a maioria dos jogadores, contratou o William José também. Eu acho que é um jogador que vai agregar, ainda não está jogando muitos jogos ainda nesse início de ano, o William José, mas eu acho que ele vai agregar muito o Bahia. Tem um trabalho longevo, né, do professor Rogério Ceni, que mesmo com muita crítica, ele está conseguindo desenvolver um trabalho no Bahia, e a expectativa para mim do Bahia é melhorar esse ano. E eu acho que o Bahia certamente, assim, tem muita chance de ficar nesse G6, sabe? Na minha visão, o Bahia tem bastante chance, né, de ficar nesse G6 aqui do Campeonato Brasileiro. Eu gostei bastante dos jogos do Bahia. Acho que o Bahia até evoluiu a forma de jogar do ano passado para esse ano. Mas, claro, eu não vou também colocar o Bahia no pedestal gigantesco, porque é só o início de temporada. Agora o campeonato de verdade, assim, a Vera vai começar, né? O Brasileirão, o campeonato mais importante, junto com as Copas. Então, eu vou colocar aqui o Bahia no G6. Vou até colocar o Bahia um pouco na frente aqui do Corinthians, tá bom? Depois eu vejo se eu continuo deixando o Bahia aqui ou troco aqui Cruzeiro, não sei. Mas agora vamos falar aí do atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Eu não gostei desse início de campeonato do Botafogo, nesse campeonato não, início de temporada. Decisões um pouco equivocadas do Textor, na minha visão. A gente que tem um canal, né, aqui, a gente foca muito nos times do Rio. Tem o Leozinho, né, que é botafoguense, ele sempre dá a opinião dele. E eu também acompanho bastante, assim, eu posso falar com bastante propriedade dos times cariocas, que eu sempre acompanho notícias. Assim, eu acho que o Botafogo continua sendo um time muito forte. Eu acho que a grande perda do Botafogo é o Almada e o Luiz Henrique, mas principalmente o Luiz Henrique, porque eu acho muito difícil você substituir um jogador do nível dele, um jogador muito especial. Mas apesar desse início de ano muito ruim, com a diretoria do Botafogo meio que deixando de lado esse início de temporada, que eu acho foi uma atitude errada desse início de temporada,
acredito que o Botafogo pode sim ser favorito ao título, um dos favoritos, não favorito isolado, um dos favoritos. Gostei de algumas contratações, vamos ver como é que elas vão se realizar, né, dentro do campo, né, como é que vai ser. Gostei da contratação do Santi Rodrigues, gostei da contratação do Wendel, né, que não vai jogar agora, vai chegar no Mundial, gostei demais. Gostei do Jair, apesar de ter achado um pouco caro, mas gostei muito da contratação do Jair, eu acho um ótimo zagueiro, já tinha se destacado no Santos, tem potencial demais de crescimento. Eu acho que o Botafogo se enfraqueceu um pouquinho em relação ao ano passado. Tem esse trabalho do Paiva, né, que a gente vai ter que ver como é que vai ser. Eu, particularmente, não sei se vai dar certo no início, se o Botafogo vai ter que trocar o pneu no meio da corrida, né? Trocar o técnico no meio da corrida, porque eu acho que o Renato Paiva é uma aposta, mas ainda assim, ainda acho que o Botafogo é um time forte. Entre os favoritos, eu vou colocar como terceira força. Daqui a pouco eu vou selecionar os outros dois. Acho que provavelmente vocês já devem saber quais que são. Mas eu vou colocar sim o Botafogo aqui entre os favoritos, mas vai ser uma briga forte. O Botafogo vai ter Super Mundial, Copa do Brasil e Libertadores também. Vamos ver, né, como é que vai ser esse trabalho do Paiva. Mas o Botafogo é o atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro. Ainda acho sim um forte time, apesar de não ter gostado desse início de temporada do Botafogo. Como o Botafogo já vem fazendo também às vezes o Botafogo está abrindo mão, né, desse início de temporada, e eu nunca concordei com isso, e eu acho que esse ano até exageraram demais. Eu acho que o Botafogo meio que não ligou muito para esse início de temporada. Acho que foi até pior que 2023 e 2024. E isso pode até atrapalhar um pouco o Botafogo agora nesse início de campeonato. Mas ainda assim, eu acho que o Botafogo é um dos favoritos ao título. Agora, vou falar aqui do Internacional, que manteve, né, o Roger Machado, que é um treinador que está fazendo um trabalho muito bom no Inter desde o ano passado. Manteve, né, a boa parte do elenco, contratou um jogador aqui ou outro, conseguiu, né, ficar em definitivo com o Bernabé, né, que foi destaque do ano passado, bola de prata, se não me engano, do Campeonato Brasileiro. Manteve um time qualificado que o Inter tem, com algumas contratações também, né, por exemplo, como o Carboneiro. O Wanderson foi embora, mas eles contrataram o Carboneiro e conseguiram manter o Wesley, né, no time. Fora que tem jogadores também se destacando muito desde o ano passado, como o Vitão, o próprio Ener Valencia. O Alan Patrick está jogando muita bola mesmo, o Alan Patrick. Sempre gostei do Alan Patrick, eu acho um baita meio campista. E eu acho que o Inter ele pode surpreender também. Perdão. Ele pode surpreender também brigando por título. Mas como o Inter ele está na Libertadores, está na Copa do Brasil, eu acho que o Inter também pode focar bastante nas Copas. Com isso, perdendo um pouquinho de força no Brasileiro. Mas eu vou colocar aqui claramente o Inter no G6 e eu vou colocar o Inter um pouquinho na frente aqui no Galo, tá? A ordem, no caso, a setinha do mouse, é daqui para lá. Então eu vou colocar o Inter um pouquinho na frente do Galo. Vamos ver no final do ano como é que vai terminar isso. O Inter está aqui no briga por G6, mas eu acho que o Inter vai ficar no G4. E vamos supor que o Inter caia cedo demais numa Libertadores ou cedo demais numa Copa do Brasil. Aí o parâmetro muda, entendeu? O parâmetro muda, aí eu acho que o Inter pode surpreender no Brasileiro. Mas como nesse início o Inter vai ter que focar nesses três aí, e sabe que o calendário do futebol brasileiro é horrível, então eu vou colocar aqui no briga por G6, mas eu acho que o Inter vai ficar no G4. Beleza? Então por isso que eu estou colocando aqui entre os primeiros aqui na ordem. Bom, vou falar agora do próximo time, que é o do Vitória, do técnico Thiago Carpini. O Vitória, que vai disputar a Sul-Americana, depois de um tempinho aí. O Vitória, esse ano, que vai tentar fazer um campeonato tranquilo, né? Tentar fazer um campeonato no mínimo de meio de tabela. O Vitória, eu acho que, acredito eu, que vai tentar focar na Sul-Americana, já que o Vitória caiu na Copa do Brasil, né? Perdeu para o Náutico. Eu acho que o início de campeonato do Vitória foi até ok, um início legal, mas eu acho que o Vitória perdeu uma grande referência na zaga, que é o Wagner Leonardo, né? Foi pro Grêmio, daqui a pouco a gente vai falar do Grêmio. Mas eu acho que o Vitória
é um time que tem que tomar cuidado. O Vitória pode fazer um campeonato tranquilo, de meio de tabela, porque como ele caiu cedo da Copa do Brasil e agora o Vitória só tem o Brasileirão e a Sul-Americana, o calendário não vai ser tão apertado. Mas eu não consigo cravar esse Vitória também no meio da tabela, tá, gente? Não consigo cravar. Por enquanto, a gente vai ver os outros times. Então, eu não vou colocar o Vitória como forte candidato à Série B, porque eu acho que o Vitória tem alguns times ali atrás do Vitória, mas eu acho que nesses últimos, entre 1 a 2 meses, o Vitória não tem me agradado tanto. Acho que o nível deu uma queda. Acabou de perder também o Campeonato Baiano, né, para o seu maior rival, o Bahia. Então, eu vou colocar aqui, o Vitória não pode se complicar perto do Vasco. Um pouquinho só atrás do Vasco, mas num nível parecido. Eu estou levando em consideração, o Vitória só está disputando 2 competições. Entendeu? Se o Vitória estivesse disputando 3, eu acho que ia ficar mais complicado para o Vitória. O Vitória ia acabar tentando focar em alguma das Copas e podendo se complicar ainda mais no Brasileiro. Aí, quem sabe, eu desci um pouco o Vitória aqui da lista. Mas eu acho que o Vitória pode se complicar no Brasileiro, mas também pode ficar entre o meio da tabela. Então, tem essa aqui, né? Entre o meio de tabela e o forte candidato, pode se complicar. Então, eu vejo o Vitória um pouco atrás do Vasco, aqui não pode se complicar. E levando em consideração o Vasco vai disputar, pelo menos nesse início de temporada, 3 competições, né? Sula, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então, vou colocar aqui o nosso Leão, né? Leão aqui na... Não é o Leão da Ilha, né? Acho que é Leão da Barra. Aqui no nosso pode se complicar. Agora, próximo time, né, cara? É o rival, né, do time que eu torço, né, do Vasco, que infelizmente, mais um ano, eu acho que o Flamengo é muito forte. Eu gosto muito do trabalho do Felipe Luiz no Flamengo. Sempre gostei do Felipe Luiz e eu sempre imaginei que ele seria um bom treinador, que ele já tinha dado entrevista falando que gostaria de ser técnico, e eu acho que ele tem uma visão muito boa sobre futebol. Então, cara, eu acho que no momento dessa gravação, no dia 29 de março de 2025, o Flamengo é muito favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Vai brigar, não vai brigar sozinho, tá? Vai ter outros times também que vai brigar. Mas eu acho que ele começa na frente nessa corrida por título. Começou muito bem o ano, ganhando a Supercopa do Botafogo. Como eu falei, um planejamento errado do Botafogo. Eu acho que se o Botafogo tivesse um planejamento melhor, essa final seria mais equilibrada. Mas como o Flamengo e o Botafogo tem times equivalentes, só que o Botafogo começou um planejamento muito errado, o Flamengo manteve o ritmo do final da temporada passada, o Flamengo atropelou. Então eu acho que o Flamengo vai continuar nesse ritmo, vai continuar, principalmente nesse início de Brasileirão, acho que vai começar bem. Isso porque o Pedro não voltou, tem alguns jogadores que vão voltar. Pode ter contratações aí no meio da temporada também, né? A gente nem vai considerar tanto isso. Eu já estou considerando o Flamengo favorito, já com o elenco que tem hoje. E é isso, cara. O Flamengo, infelizmente, né? Para eu que sou rival do Flamengo, eu acho que o Flamengo vai brigar novamente pelo título. O Flamengo vai brigar novamente pelo título. E é isso. É mais um ano aí que o Flamengo vai bater de frente nas competições. Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro, tem um Mundial. Talvez possa cair de uma ou outra aí cedo, né? E acho que se o Flamengo cair um pouco mais cedo de alguma dessas competições, que eu acho que se cair pode ser da Copa do Brasil, né? Pode pegar um confronto mais complicado, porque Libertadores é muito difícil o Flamengo cair na fase de grupos. Então é isso, o Flamengo é um dos favoritos ao título, com certeza. Agora eu vou falar também de outro rival do Vasco, que é o Fluminense. O Fluminense, cara, é complicado falar um pouco do Fluminense. O Fluminense tem um trabalho do Mano Menezes que gera desconfiança muito na torcida. Eu acho que o Fluminense, sendo sincero, nessa lista aqui, ele está um pouquinho na frente do Vasco, mas não é muito na frente. Mas pode significar que o Vasco pode brigar para não cair até o final. O Fluminense pode ficar na meio de tabela tranquilo. Como eu falei, essa posição entre a zona de rebaixamento e o 10º lugar é muito complicado, porque ela varia muito durante o campeonato. Mas o Fluminense teve contratações interessantes, acredito eu. Até um pouco melhores que o do Vasco. Gostei da contratação do Hércules. Gostei da contratação do Otávio. Apesar do Otávio acabou de se machucar, né, cara? Infelizmente aí para ele. O Canóbio, apesar do nosso amigo Marquinho
não gostar tanto dele, mas agora até que tá aceitando um pouco mais, né? Começou bem um ano. Tem o Germancano, né, cara, que começou esse início de temporada melhor, né, que do ano passado, mas vamos ver no Campeonato Brasileiro. Tem o John Arias, cara, que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Mas o que não faz eu falar que o Fluminense pode brigar por G6, o Fluminense é um time de G6, é o fato de eu não confiar no sistema defensivo do Fluminense. Eu acho que o único nome confiável ali do setor da zaga do Fluminense é o Thiago Silva. Os laterais não me agradam muito. No máximo ali o Samuel Xavier, que para mim é um lateral mediano. Eu também não entendi porque o Fluminense liberou o Diogo Barbosa. Eu acho que um lateral que estava se destacando no passado. Enfim, como o Fluminense também tem 3 competições esse ano, e eu acho ele um pouco na frente do Vasco, eu vou colocar o Fluminense no meio da tabela. Eu não consigo colocar o Fluminense no G6, mas eu posso colocar aqui o Fluminense no meio da tabela. Não acho que o Fluminense vai se complicar. Não pode se complicar, porque eu acho que é muito difícil o Fluminense cair ou brigar o campeonato inteiro para não cair. Pode ser que um momento ali do campeonato o Fluminense fique ali na beira ali da zona do rebaixamento, ou até na primeira colocação ali no 17º colocado, né? Mas eu acho que de modo geral não. Eu acho que o Fluminense vai ficar no meio da tabela. O Fluminense vai tentar priorizar aí a Sul-Americana, acredito eu, e a Copa do Brasil. Mas acho que o Fluminense tem um time ali um pouco só melhor que o do Vasco. E eu acho que o Vasco vai liderar, isso pode se complicar. E provavelmente o Fluminense vai ser um dos últimos aqui nesse tópico de meio de tabela. Mas eu não acho também que vai se complicar ao ponto de brigar para não cair. Então eu vou colocar aí o Fluminense no meio da tabela, beleza? Agora eu vou seguir aqui, falar do Fortaleza. Fortaleza que, assim como ano passado, não começou bem no campeonato, estadual, Copa do Nordeste. Vojvoda, eu acho que está tomando muita crítica, eu acho que um pouco exagero também, porque o Fortaleza também, claro que não é igual, mas é um pouco do exemplo do Botafogo, né? Ano passado o Botafogo também não tinha começado bem, e a gente fez a tier list aqui ano passado, eu e o Leozinho, acho que a gente até exagerou. Depois eu vou colocar o link aí na descrição da tier list do ano passado para vocês darem uma olhada. Beleza? Vocês darem uma olhada. Porque ano passado a gente colocou o Fortaleza fortemente candidato a rebaixado, porque o campeonato início do Fortaleza, né, o estadual, Copa do Nordeste, foi péssimo. E esse ano também está péssimo. Mas eu acho que o Fortaleza tem um elenco e o Fortaleza não vai ficar tão mal assim como está acontecendo nesse início de temporada. Tá bom? Eu acho que não vai ficar tão mal assim. Não vai ficar tão mal assim. Então eu acho que o Fortaleza ele vai jogar a Copa do Brasil e a Libertadores. Eu confio muito no trabalho do Vojvoda, apesar desse início de campeonato tá sendo ruim como ano passado. Eu acho que o Fortaleza tem um time ok para bom. Eu não acho que o Fortaleza briga para não cair, como eu disse, apesar desse início. E eu acho que o Fortaleza vai ficar no meio da tabela. Eu acho que o Fortaleza dá para cravar que é um time sólido hoje em dia de Série A. Já está há bastante tempo aí, sem ser rebaixado, fazendo campanhas muito boas, ficando no G4, G6 ou até no meio da tabela. E eu acho que o Fortaleza tem tudo para pelo menos ficar no meio da tabela esse ano. Pode se complicar? Eu acho que ele tem mais chance de se complicar mais que o Fluminense, por isso que eu coloquei ele um pouco atrás. Mas eu também acho improvável dele se complicar, entendeu? Até porque ele pode sim, diferente do Flamengo que eu falei, do Botafogo, tem alguma certa chance de cair na Libertadores, aí podendo ir para uma Sula, que eu acho que aí teria mais chance de ser campeão. E na Copa do Brasil ele pode chegar longe. Então eu acho que tem jogadores interessantes, como o Pochettino, o Lucero, o Davidson acabou de ser contratado ontem, achei uma boa contratação. Eu acho que o Fortaleza tem um time legal para pelo menos se manter ali no meio da tabela. Então eu vou colocar aqui o Fortal no meio da tabela. Fechou? Agora eu vou falar aqui, né, cara, do Grêmio, que depois de, sei lá, de bastante tempo, né, quase 5 anos, vou chutar aqui, eu não sei o ano exato, perdeu o Campeonato Gaúcho, né, esse ano.
E o Grêmio contratou o técnico do Vélez, né? Se eu não me engano, é Gustavo Quinteiro, o nome dele. Ele tinha feito um trabalho legal ali no Vélez. Vou até conferir aqui. É Gustavo Quinteiro mesmo. Só conferir aqui para ver se era o nome certo do técnico mesmo. Vou ser bem sincero, eu não acompanhei tanto o Grêmio assim nesse início de temporada. Eu acompanhei mais os jogos do Inter, propriamente, do que do Grêmio. Mas eu acompanhei alguns jogos, principalmente a final do Gauchão. Eu consegui acompanhar. Assim, eu acho que o Grêmio ele está atrás do seu rival, do Inter. Eu acho que o Grêmio ele está um pouco abaixo, né, como eu disse, do Inter. E, cara, eu não gosto tanto desse elenco do Grêmio. Não gosto tanto. Apesar de ter feito algumas contratações interessantes, como Wagner Leonardo para a zaga. E até o próprio... Como que se fala? O nome do cara é Cuejá. Eu gosto muito do Cuejá. Gosto muito dele. Então eu vou colocar o Grêmio, cara. Eu estou em dúvida entre o meio da tabela e pode se complicar. Eu acho que o Grêmio, por enquanto, eu vou colocar aqui o Grêmio no meio da tabela. No meio da tabela não, não pode se complicar, perdão. Só que ele um pouquinho na frente do Vasco. Eu acho que o Grêmio é um pouco melhor que o Vasco. O Grêmio ele pode se complicar, pode fletar com zona de rebaixamento, mas eu acho ele mais perto do meio de tabela, mas eu não consigo cravar que o Grêmio é de meio de tabela, porque eu já estou vendo também outros times aqui que podem ficar no meio da tabela. Então eu vou colocar ele aqui, não pode se complicar, aqui na frente. O Grêmio tem que abrir um pouco o olho, esse início de ano do Grêmio não é tão bom assim, mas também não acho que é forte candidato à Série B. É isso. O Grêmio eu vou deixar aqui, não pode se complicar por enquanto. Vamos lá para o próximo time. Juventude. Cara, o Juventude, eu vou colocar o que eu achei que ia acontecer com o Juventude ano passado. E aconteceu, né? Ele ter brigado ou ser rebaixado. O Juventude, eu acho que ele perdeu alguns jogadores interessantes nessa temporada. Ele perdeu alguns jogadores do setor defensivo. Ele perdeu o Lucas Barbosa para o Bragantino. Eu acho que não teve reposição à altura. Eu acompanhei um pouco igual o Grêmio, o Juventude, esse início de temporada. Eu não acompanhei muito, mas alguns jogos que eu vi, não gostei muito do Juventude. E como o Campeonato Brasileiro é um nível muito competitivo, eu vou colocar já aqui o Juventude com forte chance, né, cara, de Série B de ano que vem, né? Forte chance. Série B 2026 até, né? Até trocar aqui. Forte candidato à Série B 2026. Acho que o Juventude, no mínimo, briga pelo rebaixamento até as últimas rodadas ali, no mínimo. Entendeu? Acho que por o Campeonato Brasileiro ser um nível muito alto, eu acho que fica complicado. O Juventude pode não cair? Pode sim, pode não cair. O Nenê ainda está no Juventude, tem alguns outros jogadores ali interessantes, se não me engano o Jean Carlos ainda continuou, mas perdeu um jogador interessante do setor defensivo, e perdeu o Lucas Barbosa, que era um dos destaques aí do Juventude, e eu acho que não teve nenhum outro nome à altura para repor ele, tá? Então é um time que vai brigar para não cair e é forte candidato sim à Série B, né? Como a gente tem que escolher 4, a gente tem que se comprometer aqui a colocar, né, 4 times, e eu acho que o Juventude pode se encaixar nisso. E aqui eu já vou para o próximo, tá? Eu já vou para o próximo, que é o Red Bull Bragantino. Cara, o Red Bull Bragantino, se eu for olhar a janela dele, eu acho interessante, tá? Eu acho que perdeu o Evangelista agora, mas o Bragantino contratou o Pita, apesar de eu achar ele um jogador que foi muito caro, né? Acho que foi mais de 40 milhões, mas eu acho que é um jogador que pode agregar. O Bragantino, ele contratou também alguns outros jogadores também interessantes, mas o trabalho em si do treinador do Bragantino, eu acompanhei um pouco mais o Bragantino, principalmente nessa primeira fase do Paulistão, não me agradou muito. O Bragantino não consegue jogar muito bem com o trabalho do Fernando Seabra. Eu até achei que o Bragantino ia começar bem, mas não começou muito bem, não. Coletivamente, o Bragantino tem muito a melhorar nesse restante da temporada. Então, cara, o Bragantino, ele é um time que quase caiu ano passado, tá? Quase caiu ano passado. E eu acho que o Bragantino pode se complicar sim. Por enquanto, eu vou deixar não pode se complicar, mas ele pode descer, tá? Mas eu vou deixar aqui o Bragantino entre os últimos aqui, não pode se complicar. Se o Bragantino melhorar coletivamente o trabalho do treinador
melhorar, mas ele está sofrendo muita crítica lá, o Bragantino pode até não ficar muito na zona de rebaixamento. Mas como esse início de campeonato foi muito ruim, e eu não acredito muito que vai melhorar muito, pode melhorar um pouco, até porque o nível dos times que o Bragantino pega ou é melhor que ele ou parecido, vou deixar que não pode se complicar por enquanto, tá? Mas eu estou pensando em até descer um pouco, mas vou seguir aqui com o próximo. Então, agora eu vou falar do Palmeiras. Cara, vou ser bem sincero. Esse início de ano do Palmeiras, o trabalho do Abel, não me agrada. Não me agrada. O Palmeiras é um time que não consegue jogar muito bem. Não consegue jogar muito bem. Eu acho que o Palmeiras... Eu acho que o Palmeiras ainda tem um dos melhores elencos do país, junto com o Botafogo e o Flamengo. Tem um trabalho longevo do Abel, que eu acho que está em fim de ciclo no Palmeiras. Acabou de perder para o seu maior rival, né, o Corinthians. E por conta disso, eu vou colocar o Palmeiras entre o favorito ao título, porque eu acredito que o Palmeiras tem um elenco muito forte, mas esse ano especificamente eu acho que o Palmeiras não está conseguindo jogar muito bem, tá? O Palmeiras não está conseguindo render muito bem. Mas o Palmeiras nunca foi um futebol vistoso, tudo bem, mas eu acho que até na proposta do Abel, né, que a gente sabe que ele é um cara que prioriza muito o setor defensivo, o Palmeiras está devendo muito, tá? Está devendo muito. Mas eu ainda acredito muito na força desse elenco. Acredito muito que o Abel pode mudar isso. E eu acho que o Palmeiras tem um elenco muito bom, podendo jogar várias competições, como o Palmeiras vai jogar, né? Copa do Brasil, Libertadores e Mundial. Então, por esse motivo, ainda assim coloco o Botafogo como um dos favoritos ao título. Pode ser que não brigue por título? Até pode, mas o Palmeiras nos últimos anos vem sempre brigando pelo título e ainda considero o Palmeiras um forte candidato. Apesar de não estar gostando desse início de campeonato do Palmeiras. Apesar de eu não estar me agradando muito, não. Esse início de campeonato, não. Início de ano, né? Esse início de ano, só que agora que o campeonato vai começar. Mas, por acreditar na força do elenco, apesar do Estevão sair, o Palmeiras contratou Vitor Roque, o Evangelista acho que encaminhou. Vitor Roque, Evangelista, Paulinho. Tem jogadores interessantes ali que já está no elenco. O Veiga que tá jogando mal, mas ainda assim é um jogador que é ídolo do Palmeiras. Tem o Maurício, tem o Felipe Anderson que precisa evoluir no Palmeiras, precisa se provar mais, mas tem muitos jogadores de qualidade. Então, por isso, eu vou fechar aqui esses três aqui, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, nessa ordem, entre os favoritos ao título. E o Inter, cuidado com o Inter, tá? O Inter pode chegar. E agora, para fechar a lista aqui do Briga por G6, eu vou ter que fazer uma troca aqui. Não vou fazer uma troca, não. Eu vou explicar. Enfim, eu vou colocar o São Paulo no meio da tabela. Apesar de eu achar o São Paulo um bom time, tá? No meio da tabela? Cara, não sei, cara. Não sei. Eu tô em dúvida do São Paulo entre o meio da tabela e o G6. É porque tem muito time aqui que é muito difícil descer. Eu vou ter que pensar em descer algum time. Difícil, tá? Por enquanto, eu vou deixar o São Paulo no G6 no meio da tabela. Mas eu acho que o São Paulo em si ele vai brigar pela essa última vaga na pré-Libertadores. Por isso que eu estou em dúvida entre o meio da tabela e o G6. No final da tier list eu acerto isso. Depois eu vejo quem eu desço ou mantenho o São Paulo ou desço. Mas acho que o São Paulo tem um elenco qualificado. O elenco não, tem um time qualificado, o elenco nem tanto. Mas o trabalho do Zumbi-Dia não me agrada. Eu acho que ele tem que ser demitido. Ele com esse time que o São Paulo tem, ele tem que fazer o time jogar melhor. Acredito eu. Esse início de campeonato do São Paulo não fez um paulista legal, na minha visão, não fez um paulista legal. Não gosto desse paulista. E eu vou até já definir, o São Paulo vai ser meio de tabela. Não que ele não possa ficar no G6, pode. Eu vou botar aqui o São Paulo entre o primeiro aqui do tópico do meio da tabela, podendo sim até chegar no G6. Mas como o trabalho do Zubeldia não me agrada, eu acho que devia até já ter sido demitido. E como o São Paulo tem a Libertadores como uma grande oportunidade dele chegar longe, podendo brigar por essa Liberta,
Então, eu acho que o São Paulo, nesse início de campeonato, ele pode perder muito ponto no Campeonato Brasileiro, devido a essa instabilidade do Zubeldia, que eu acho que, cara, é questão de fazer hora, entendeu? É questão de tempo para o Zubeldia ser demitido. Então, eu acho que isso pode comprometer muito o brasileiro do São Paulo. E o São Paulo, nesses últimos anos, ou ele vai para a Libertadores, ou ele fica naquela água de salsicha, entendeu? Água de salsicha, no máximo 11º, 12º. Então, eu acho que o São Paulo pode ficar nessa posição, sim, porque eu acho que o São Paulo pode focar na Copa do Brasil e principalmente na Libertadores. Ainda mais porque o São Paulo tem uma história legal com a Libertadores, é um time que pode, sim, chegar longe na Liberta. Então, só por isso, por esse início de campeonato do São Paulo, que não pode ser tão bom assim, por causa dessa questão do Zubeldia, eu vou colocar o São Paulo aqui, tá? Vou colocar o São Paulo aqui. Inclusive, vou até botar o Cruzeiro um pouco atrás do Corinthians, tá? Que eu acho, e também do Bahia. Vou acertar aqui. E o Bahia também na frente do Corinthians. Acho que tá certo agora a ordem, na minha visão. Pelo menos nesse início. Mas voltando, como eu estava falando, o São Paulo eu acho que é um time que, na minha concepção, eu acho que chega a brigar pela Libertadores, né? E na Copa do Brasil também pode chegar longe. E por isso, devido a essa estabilidade do meu dia, eu vou deixar ele no meio da tabela. Pode sim chegar no G6, vamos supor que o São Paulo caia cedo numa Copa do Brasil. Aí o São Paulo até pode brigar pro G6, que vai ter um calendário não vai ter o calendário mais apertado, mas, cara, eu não sei, eu acho que esse início de brasileiro do São Paulo não vai ser tão bom assim, não, vai ficar entre o meio e a parte de baixo ali da tabela, ali, 13º, 14º. O Zubeldia não me agrada nem um pouco. Agora eu vou falar do rival, né? Rival do São Paulo, que é o Santos. Cara, o Santos, eu acho que o Santos, em relação ao ano passado, melhorou da água para o vinho, né? Até porque o Santos veio da Série B. Então, o Santos, se o Santos quisesse fazer um campeonato para não brigar para não cair, o Santos tinha que melhorar bastante o time. Eu acho que o Santos melhorou muito, porque tinha que melhorar mesmo. Cara, contratou jogadores que me agradam, como o Tiquinho Soares, como Benjamin, o Rolaiser, que já jogou um pouquinho aí no Paulistão. Claro, o Neymar, né, cara, que eu acho que a contratação dele já vale a pena por tudo que envolve em volta do Neymar. Fora as questões extracampo, que o Neymar e o pai dele, né, com certeza tá por dentro aí do Santos, questão de SAF. Eu acho que a negociação também tem muita coisa por trás em relação à contratação do Neymar. O Santos fez um campeonato paulista mediano. O Caixinha ainda está tentando encaixar o time. Acho que a meta do Caixinha é acertar o time nesse início de brasileiro. Então, na minha visão, o Santos até pode brigar por G6, mas como o Santos tem a Copa do Brasil, eu acho que o Santos, como tem jogadores também decisivos, né, como o Neymar, como o Tiquinho, pode focar bastante na Copa do Brasil. E como tem bastante time também qualificado nessa briga por G6, eu vou colocar aqui o Santos pertinho do São Paulo. Eu acho muito difícil o Santos se complicar no brasileiro, entendeu? Então, eu acho que o meio de tabela para o Santos acho que é legal. E eu acho que também está ok para o Santos, que está voltando de uma Série B, voltando de um ano complicado, difícil, muita luta também, no ano passado com o Santos. E eu acho que o Santos pode sim ficar ali pertinho do São Paulo, ali no meio da tabela, podendo sim até, dependendo se abrir muita vaga ali na Libertadores, até conseguir uma pré-Libertadores. Mas nesse início, vou deixar nesse meio de tabela aqui, tá bom? No meio de tabela eu acho que tá legal. No meio de tabela eu acho que tá legal. E é isso. Vou fechar com o Santos aqui no meio de tabela, que eu só coloco o Santos nesse meio de tabela porque ele melhorou muito. Porque se o Santos mantesse quase o mesmo time que subiu ano passado como campeão, eu acho que ele poderia ser forte candidato, ou pelo menos, no mínimo, podendo se complicar aqui, né? Entrando nessa vaga aqui, entendeu? Mas como ele melhorou bastante o elenco, eu acho que no meio de tabela dá para ficar tranquilo. Agora, eu vou falar do Mirassol. Cara, nada que o Mirassol fez eu gostei. Tem um lado que o Paulistão do Mirassol não foi tão ruim assim como eu imaginava. Fez até um Paulistão honesto. Mas, cara, muito jogador, muito medalhão, veterano, tipo assim, que já foi... ele já desempenhou um bom nível, como Cleison, Gabriel, há uns 6, 7 anos atrás. Tem um goleiro que eu não confio, Muralha. Tem um goleiro que eu não confio.
Cara, tem um dos piores elencos do Campeonato Brasileiro, o Mirassol. E eu acho que o Mirassol, cara, eu não vou cravar porque é complicado, mas tenho 99,99% certeza que o Mirassol não vai ficar na Série A. Tem que me comprometer aqui, sabe? Então, pelo menos um time eu tenho que falar isso. E eu acho que o Mirassol praticamente está rebaixado esse ano. Eu acho muito difícil. Eu acho que vai ser um time que vai demitir técnico, vai ter mais de 4 técnicos aí no ano, ou 3. Acho que o Mirassol vai ser um time que é forte candidato, muito forte candidato à zona de rebaixamento. Muito forte candidato, vou até deixar aqui atrás, né? Muito forte candidato à zona de rebaixamento, o Mirassol. Beleza? Muito forte candidato. E aqui tem o Sport, né, cara? Tem o Sport que, na minha visão, o Sport também não me agrada, né? O vídeo já está ficando um pouquinho longo, vou fechar já. E esse vídeo eu acho que não vai ter nem muita edição. Acho que vai ser uma parada mais dinâmica, mais assim, sem filtro, sem muito corte, mas só para gerar esse conteúdo aí para vocês aí antes do Campeonato Brasileiro. Tentar soltar esse vídeo aí antes de 6h30, beleza, rapaziada? E para fechar aqui, cara, tem o Sport. Cara, o Sport também não me agrada tanto. Eu acho que o Sport tem peças mais interessantes que o Juventude e o Mirassol. Entendeu? Tem peças mais interessantes. Mas o Sport, cara, ainda não engatou coletivamente. Perdeu pro Retrô recentemente. Não está fazendo esse início de temporada tão bom. O time não rendeu o esperado e vai ter que se acertar esse time no Brasileiro. Não acho que tem um dos melhores elencos do Brasil. E é até difícil ser um elenco de meio de tabela. Então, por isso que eu acho o Sport candidato. Eu acho o Sport melhor que o Juventude e o Mirassol. Mas não o suficiente para falar que ele não vai brigar fortemente para cair. Então, eu acho que ele é melhor que o Juventude e o Mirassol. Tem alguns jogadores interessantes, como o Gonzalo Paciência, o próprio Carlos Alberto, para um time que vai brigar para não cair. Eu acho uma peça interessante, né, que foi a contratação mais cara do Sport. Mas, assim, de modo em geral, é um time que vai brigar muito para não cair, podendo ser rebaixado. Ainda mais que, como eu falo, né, cara, o time que vem da Série B é muito complicado. Então, eu acho que mesmo o Sport se esforçando muito para tentar fazer um planejamento legal, eu acho que vai sofrer muito no campeonato e vai ter que se acertar esse time aí nesse início brasileiro. Vai ser difícil, tá? Porque o brasileiro todo mundo sabe que é muito competitivo. E agora, cara, para fechar essa tier list, tem o Ceará, cara. O Ceará, que contratou alguns jogadores interessantes, fez uma janela razoável, não gostei tanto da janela, mas em compensação ao Sport, o coletivo do Ceará está rendendo mais que o do Sport, entendeu? Pelos poucos jogos que eu vi do Ceará, principalmente nessa reta final aí de campeonato do Ceará, né? Copa do Nordeste, de modo geral, cearense. Eu acho que o Ceará me agradou mais coletivamente que o Sport. E teve a contratação do Pedro Raul, né, cara? Que impressionante, né, cara? Que nesses times de Centro-Oeste, nesses times de Nordeste, o Pedro Raul consegue, né, cara? Mas quando vai pegar um time assim do Sudeste, como o Corinthians, o Vasco, o próprio Botafogo também, não consegue render. Mas o Pedro Raul começou muito bem. E eu acho que pelo menos uns 10 golzinhos aí na Série A, com a camisa do Ceará, ele vai conseguir ajudar bastante aí nessa briga por rebaixamento do Ceará. Mas eu vou colocar o Ceará por enquanto aqui, ó. Vai brigar para não cair, mas eu acho que o Ceará pode ficar na Série A. Eu acho que tem um pouquinho mais de chance de ficar do que o Bragantino. Eu já vou descer o Bragantino aqui. Eu vou botar o Bragantino aqui no Juventude, na frente do Juventude de Mirassol, porque eu acho o Bragantino melhor. Beleza? Então eu acho que o Ceará está fazendo início de temporada até legal, assim, para o nível de elenco que o Ceará tem, que eu não acho tão qualificado assim. Perdeu o David Ricardo para o Botafogo, perdeu algumas peças, mas eu acho que coletivamente o Ceará está conseguindo se virar. Mas eu acho que eu não coloco o Ceará no meio da tabela. Pode até ficar, porque o sarrafo do Brasileirão é diferente, né, cara? No campeonato cearense, que é uma Copa do Nordeste. Assim como qualquer estadual, né, cara? É diferente do Brasileirão. Então eu coloco aqui o Ceará perto do forte candidato à Série B, mas eu vejo o Ceará, pelo menos nesse início de ano, na frente do Red Bull Bragantino. Entendeu? E eu acho que também o Bragantino é um pouquinho mais forte do
do que o Sport. Então, vou fazer essa troca também. O Bragantino é um pouquinho mais forte, mas, cara, não gostei também do Bragantino. E tá aí, o Bragantino pode sim brigar para não cair. Eu acho que é forte candidato a brigar para não cair, a Série B 2025. Apesar de eu achar que o Bragantino tem um elenco melhor que o Sport e o Ceará. Mas esse Bragantino também não me agrada. E eu vou dar um crédito para o Ceará, porque eu achei bastante interessante o time do Ceará, principalmente coletivamente, nesse início do campeonato. Mas eu acho que vai brigar para não cair, por isso que eu botei aqui, já na boquinha ali, né, para entrar aqui na forte candidato. Entendeu? Rapaziada, basicamente, a galera que vai ficar aí até o final, espero que vocês gostem aí dessa tier list. Resolvi fazer ela aqui, gravar no sábado de manhã. Vou tentar postar aí de tarde no sábado. E eu espero que esse vídeo saia antes de 6h30, antes do horário dos jogos, né? Para vocês conseguirem assistir tranquilo. E já ser um preparo, né, para esse Campeonato Brasileiro. Preparar o time, né? Preparar todos os times ser bastante... Eu acredito que todos os times não vai ter... Muito difícil ter galinha morta, assim, com todo respeito, no máximo o Mirassol eu acho que vai ser 100% assim, galinha morta. Acho que o Mirassol tá abaixo de todos, entendeu? Tendo a tier list aqui, ó, acho que o Mirassol é fortíssimo candidato à lanterna. Fortíssimo candidato à lanterna. Mas aí, cara, vou voltar aqui para fazer uma análise, né, de modo geral aqui, né, que houve. Então, o brasileiro não foge muito... Então, para mim, eu acho que o brasileiro não foge muito disso, não, entendeu? Eu acho que o Flamengo, ele briga pelo título, o Palmeiras também, Botafogo. Pode trocar um ou outro de posição ali, o que está na boca do G6 como o Inter, pode trocar com o Botafogo, Palmeiras? Pode. Mas, de modo geral, acho que não vai mudar tanto. Claro que isso aqui é apenas uma análise, não tem como cravar nada, de repente pode ter muitas surpresas, mas eu acho que analisando o que aconteceu nesse início de temporada e o que eu espero que vai acontecer, eu acho que não vai fugir muito disso não, entendeu? Então, é isso, briga por G6. Inter, Galo, Bahia, Corinthians e Cruzeiro, acredito que nessa ordem sim. O meio de tabela, São Paulo, Santos, Fluminense e Fortaleza, eu acho que tá legal. Pode se complicar e fica entre o meio da tabela e brigar para não cair. O Grêmio, o Vasco, o Vitória e o Ceará. E o fortes candidatos a Série B 2025, eu vou colocar o Bragantino ali, que eu acho que é o que menos tem chance, mas pode sim cair, tem uma chance considerável. Eu acho que tem uma chance acima de 50%, na minha visão, por isso que eu coloco aqui. Não gostei desse trabalho do Bragantino. O Sport também vai ser um ano difícil, né, cara? Acabou de descer. Juventude e Mirassol. Bom, rapaziada, foi isso, basicamente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vai ficar um vídeo um pouco mais longo, né? Porque é uma tier list, eu tenho que explicar o ponto de vista, porque eu acho que tal time vai ficar em tal tabela, né? Mas não vai ter muito corte esse vídeo, não. Acho que vou só tentar renderizar esse vídeo o quanto antes possível, preparar ele para poder postar. E espero que vocês gostem. Essa semana vai voltar as lives, né? Já estamos um tempinho sem fazer as lives, estamos focando bastante nos vídeos, né? E nos cortes. Espero que vocês gostem, né? Dessa forma nova que a gente está tentando gerar mais conteúdo, né, para o canal, focar bastante também nos vídeos. Os cortes também é muito importante. E é isso, rapaziada. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal. Deixe o like. E é isso. Vai começar o campeonato mais disputado do mundo, que é o Brasileirão. Mais equilibrado também. E é isso, rapaziada. Valeu. E até a próxima. Valeu.